Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, lançou em janeiro de 2019 recomendação do Conselho sobre Liderança e Capacidade do Serviço Público, que, dentre outras questões, chama a atenção para a necessidade de que os serviços públicos sejam sistematizados de modo a adquirirem os elementos de agilidade e adaptabilidade condizentes com a natureza mutável do trabalho. Este é um trecho da justificativa apresentada pelo ministro Paulo Guedes no texto que encaminhou a PEC 32, a reforma administrativa, ao Congresso Nacional. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. E no programa de hoje nós vamos tratar sobre a PEC 32 e seus impactos para a educação. Teremos uma entrevista muito esclarecedora sobre a reforma administrativa com o consultor e analista político Antônio Augusto de Queiroz. E você sabia que a Câmara está discutindo a forma de escolha dos reitores das universidades federais? Pois é, vamos tratar desse assunto também neste programa. E a dica da semana é um evento que você não pode perder. Portanto, fica com a gente que está começando Educação em Destaque. Vamos começar explicando o que é uma PEC. A sigla significa Proposta de Emenda à Constituição. As dúvidas mais comuns quando se fala de alteração no texto constitucional são as seguintes: quem pode propor e como acontece a tramitação nas casas legislativas? A PEC pode ser apresentada pelo Presidente da República, por um terço dos deputados, que seriam 171, um terço dos senadores, que são 27, ou ainda por concordância de mais da metade das assembleias legislativas. Inicialmente, o texto passa por análise da Comissão de Constituição e Justiça da Casa Legislativa, que tanto pode ser o Senado ou a Câmara dos Deputados, onde foi proposta. A CCJ vai verificar se a PEC viola alguma cláusula pétrea da Constituição. Se aprovada pela CCJ, é formada uma comissão especial para analisar o mérito. Essa comissão tem até 10 sessões para alterar a proposta original, se necessário. É o prazo para apresentação de emendas. E aí são mais 40 sessões para discutir o texto que foi apresentado e votar esse texto. Na comissão especial bastará que a proposta tenha a aprovação da maioria dos votos dos presentes. Aprovada pela comissão, a matéria segue para análise no plenário, onde deve passar por 2 turnos de votação. A aprovação depende dos votos favoráveis de 3/5 dos parlamentares, ou seja, 308 deputados ou 49 senadores. Concluída a votação em uma casa legislativa, a PEC é enviada para outra. Quer dizer, se começou na Câmara, aí segue para o Senado, ou o contrário. Se for aprovada nas 2 casas, a PEC é promulgada em sessão do Congresso Nacional. E aqui algumas curiosidades aí sobre as PECs que nós já tivemos no Brasil. Então, nesses 33 anos de vigência da Constituição de 1988, já se apresentou aí 109 emendas. A quantidade de alterações na Constituição garante à nossa Carta Magna o posto da Constituição mais emendada. Em média, são mais de 3 modificações por ano. O período de fevereiro a dezembro de 2014 foi o que teve a maior quantidade de emendas promulgadas, foram 8. Já em contrapartida, apenas uma alteração ao ano foi feita em 2008 e em 2011. E agora falando especificamente sobre a reforma administrativa PEC 32. Essa proposta de emenda à Constituição ela é de autoria do Poder Executivo. Ela foi apresentada à Câmara dos Deputados no dia 3 de setembro de 2020.
e altera dispositivos sobre servidores e empregados públicos e modifica a organização da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. De acordo com a justificativa apresentada pelo governo, a ideia é dar início à ampla reforma administrativa com efeitos no futuro. A proposta original altera 27 trechos da Constituição e introduz 87 novos, sendo 4 artigos inteiros, portanto, uma mudança, uma alteração bem substantiva. As principais medidas tratam da contratação, da remuneração e do desligamento de pessoal. Uma das inovações apresentadas pelo texto trata sobre a estabilidade no serviço público, que, se o texto for aprovado, fica restrita às carreiras típicas de Estado. Atualmente, não existe uma lei que defina quais são essas carreiras típicas de Estado. Inclusive, uma das previsões do texto da PEC é que uma lei complementar federal estabeleça quais serão essas carreiras e os seus critérios. Os profissionais das demais carreiras serão contratados por tempo indeterminado ou determinado. As formas de ingresso no serviço público serão o concurso e as seleções simplificadas, essas, no caso, para vagas por tempo determinado. Só será efetivado no cargo quem, depois de aprovado no concurso, alcançar resultados em avaliações de desempenho e de aptidão durante período de experiência obrigatório, como fase final dos certames. Sobre remunerações, o texto prevê que lei complementar futura definirá os critérios básicos para a definição dos salários, prevendo normas subsidiárias nos entes federativos. Ainda de acordo com a PEC, o servidor que adquiriu a estabilidade só perderá o cargo em razão de decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado. Atualmente, a demissão só pode acontecer após esgotadas todas as hipóteses de recursos. Além disso, o servidor passará por uma avaliação periódica de desempenho, de acordo com o texto da PEC, não precisa mais ser por lei complementar, mas sim por uma lei ordinária, que possui um rito bem mais simples. A PEC ainda aposta que uma outra lei ordinária trará novas hipóteses para demissões, desde que sejam realizadas de maneira impessoal e que não ocorra por decisões arbitrárias. Sobre a tramitação da PEC, nós temos atualmente o seguinte quadro. No dia 8 de fevereiro de 2021, o texto chegou à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E no dia 15 do mesmo mês, foi designado relator o deputado Darcy de Matos, que é do PSD de Santa Catarina. O texto dele foi votado e aprovado no dia 25 de maio. E no parecer ele trouxe trechos como esse aqui. Eu abro aspas para esse trecho do relatório do deputado Darcy de Matos. Ele diz: o Brasil mudou muito ao longo desses pouco mais de 30 anos da Carta Magna e o perfil dos profissionais também mudou, pois cada vez mais as pessoas estão se qualificando para brigar por melhores oportunidades de trabalho, seja na esfera privada, seja na esfera pública. Portanto, a presente proposta de emenda à Constituição Federal de 1988 visa modernizar o serviço público aos tempos atuais, buscando melhores resultados com o menor custo possível, fecha aspas. No dia 9 de junho foi instalada a comissão especial destinada a discutir o mérito da PEC 32 e foi eleito presidente o deputado Fernando Monteiro, que é do Partido Progressista de Pernambuco, e designado relator o deputado Arthur Oliveira Maia, que é do DEM da Bahia. E aí, depois de muita discussão, sucessivas manobras, e dentre elas a mais vergonhosa foi a substituição de parlamentares lá na comissão especial, o 7º parecer do relator foi aprovado por 28 votos a 18, isso no dia 23 de setembro. E esse texto é favorável à aprovação da PEC. Os partidos PSL, PL, PP, PSD, MDB, DEM, PSC, PTB, PROS, Cidadania, Novo e Republicanos, que se identificam com a agenda neoliberal de Bolsonaro, orientaram os seus deputados a assinarem embaixo, a chancelarem aí a PEC 32. Já o PT, o PSB, o PDT, o PSOL, o PCdoB, o PV, a Rede e o Solidariedade fecharam questão contra a proposta e encaminharam, junto aos seus
correligionários que rejeitassem a medida. E desde então, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, trabalha para construir maioria de 308 votos, capaz de aprovar o texto no plenário. O texto que se encontra para ser votado no plenário da Câmara já não é o mesmo que deu entrada na Casa. Para saber o que mudou, nós vamos à nossa entrevista. O nosso convidado é o Antônio Augusto de Queiroz, que é mais conhecido como Toninho do Diap. Toninho é jornalista, é consultor e analista político, mestrando em políticas públicas e governo na Fundação Getúlio Vargas, é sócio-diretor das empresas Queiroz Assessoria em Relações Institucionais e Governamentais e Diálogo Institucional, Assessoria e Análise de Políticas Públicas. Olá, Toninho. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui para conversar com os nossos ouvintes. Olá, amigo Francisco. É um prazer participar do seu programa e quero cumprimentá-lo pela iniciativa extremamente oportuna de debater essa matéria nesse momento da conjuntura nacional. A primeira pergunta, que na verdade não é bem uma pergunta, o que eu gostaria é que você contextualizasse um pouco a reforma administrativa do governo Bolsonaro à luz da evolução da administração pública ao longo do tempo. Eu queria então iniciar buscando contextualizar essa reforma administrativa do governo Bolsonaro à luz da experiência internacional dos 4 modelos de administração pública. O primeiro modelo, o modelo patrimonialista, que foi praticado no Brasil na era colonial e na República Velha, era o modelo de castas, né? Ele era fundado na crença, na tradição, nos costumes da época, e não havia uma separação entre a figura do mandatário e os bens públicos. Então, o imperador, o monarca, tratava o bem público como se fosse particular, pessoal. Na sequência, vem um novo modelo, o modelo burocrático, que substitui o patrimonialista e tem por objetivo dar um caráter mais profissional à administração pública. Então, se estabelece um mecanismo de impessoalidade, né, fazendo com que a lei é que oriente e normatize a ação do governante e não o inverso. Esse modelo burocrático ele tem pelo menos 3 características que são muito importantes, que é a ideia de continuidade do serviço público, portanto, servidores permanentes, com estabilidade, com regras definidas de crescimento na carreira, etc. O profissionalismo e a especialização. Então, são características úteis, importantes, que tornam mais efetivas as ações do Estado. Esse modelo ainda é praticado precariamente no Brasil, mas no resto do mundo se encontra praticamente superado. A terceira experiência, depois do patrimonialismo e do modelo burocrático, foi o chamado modelo gerencial, ou a chamada nova gestão pública. E esse modelo ele se funda, do ponto de vista retórico, na eficiência, na eficácia e na competitividade. Ou seja, ele tem uma lógica de mercado. Não é à toa que veio nesse bojo da onda neoliberal no mundo inteiro, né? Então, uma lógica de cliente-consumidor, enquanto que a lógica do serviço público é uma lógica de necessidade do cidadão. Portanto, é uma lógica completamente diferente da lógica do setor privado, que condiciona a prestação de serviço à demanda e à capacidade de pagamento, enquanto que no setor público o que prevalece é a necessidade. Essa lógica gerencial que o Bresser tentou implementar no Brasil também, ele prioriza a privatização, a desregulamentação, a flexibilização nas formas de contratação, a descentralização e delegação de autoridade, e principalmente a chamada racionalização orçamentária, ou seja, como esse modelo é implementado no momento de crise fiscal dos estados, a lógica é reduzir custos, né? E aí se institui uma série de mecanismos de avaliação como forma de fiscalizar e punir o servidor, de tal modo a criar as condições para afastá-lo e, em consequência, não apenas reduzir custos do Estado, mas também
oferecer espaço para que o mercado preste serviço ao Estado. Então, seria um Estado mínimo comprador. Este modelo foi o que teve a vida mais curta, o patrimonialista vigorou por muito tempo, o burocrático por bastante tempo, e esse gerencial por muito pouco tempo. Ele foi instituído na década de 80, final da década de 70, início de 80, e foi até o início do século XXI. A partir do início do século XXI surge uma nova ideia, que é da nova governança pública, que coincide com a era digital, em que se busca um novo mecanismo em que se combine experiências gerenciais com experiências burocráticas. E esse novo modelo ele foca na transparência, no engajamento do cidadão, numa maior participação do usuário do serviço público, transparência, prestação de contas e também avaliação de desempenho. Mas é um modelo que parte do pressuposto que o Estado formula e a iniciativa privada executa em parceria com o Estado. Então, é um modelo mais moderno, que leva em consideração os sistemas de rede, de integração, e que utiliza muito os mecanismos de digitalização e automação como forma de tornar mais barato e mais efetiva a prestação de serviços públicos. A PEC 32, da reforma administrativa do governo Bolsonaro, não se enquadra em nenhum desses modelos, porque ela não visa nem a melhoria da qualidade do serviço público, nem a meritocracia, nada disso. Busca simplesmente o desmonte do Estado, porque parte de uma série de pressupostos equivocados. Na sua avaliação, quais são os reais objetivos do governo Bolsonaro com a PEC 32? A reforma administrativa do governo Bolsonaro, em sua proposta original, vem encontrando enormes dificuldades lá no parlamento, mas isso é plenamente justificável por conta dos exageros e do despropósito da reforma, que é reinserir no Brasil um modelo que já está ultrapassado no mundo, que é um modelo gerencial, mas com uma série de aspectos do patrimonialismo, em que, por exemplo, se entregaria todos os cargos de livre provimento na área técnica, na área gerencial, na área estratégica, para políticos da base do governo. Então, é uma proposta que retrocede para a pré-história do ponto de vista da administração pública, né? E ela parte de uma série de pressupostos completamente equivocados. O primeiro pressuposto é de superioridade do setor público em relação ao... superioridade do setor privado em relação ao setor público na prestação de serviço. O segundo é de que o Estado é ineficiente e corrupto por natureza, e, portanto, entregar a execução para o setor privado seria a garantia que não haveria corrupção, outro equívoco completo. E o terceiro é o fato de que parte do pressuposto de que o servidor público ganha muito e trabalha pouco. Então, são equívocos, preconceitos em relação à administração pública e que, portanto, adotam um modelo de reforma que tem por objetivo fiscalizar e punir o servidor, de um lado, e, de outro, transferir para o setor privado, com fins lucrativos, os serviços que hoje são executados pelo Estado. Na verdade, se dependesse do ministro da Economia, o Estado seria mínimo comprador de serviço através de voucher, né? O sujeito precisa de serviço de educação, de saúde, recebe um voucher do Estado e vai procurar no mercado aquele que melhor atenda à sua necessidade. Então, uma mera visão de recursos humanos na proposta, sob uma lógica privatista e patrimonialista e fundada no fisiologismo, né? Como eu disse, com indicação de cargos de livre provimento. É uma reforma que não atendia a nenhum dos objetivos para os quais se imagina a ideia de uma reforma administrativa. E foi por isso que houve muita resistência, poucas vezes os sindicatos se mobilizaram tanto e produziram tanto material de qualidade quanto agora na reforma administrativa do Bolsonaro. É tanto que ela está demorando mais a ser aprovada do que a reforma do Fernando Henrique lá atrás, de caráter gerencial. Toninho, o substitutivo aprovado na comissão especial no dia 23 de setembro, ele melhora de alguma forma o texto que foi enviado pelo governo à Câmara? Essa reforma
sofreu tanta resistência que o relator foi obrigado a promover uma série de mudanças no texto. Então, fez um substitutivo em que ameniza alguns aspectos da proposta original, mas mantém ainda uma série de pontos que são extremamente preocupantes, como a ideia do acordo de cooperação, em que se permite transferir para o setor privado todas as atividades que são exercidas por servidores que não exerçam o chamado cargo exclusivo de Estado, a ampliação exagerada, escancarada da contratação temporária, uma forma de tornar os serviços públicos precários e, por fim, não contribui para a melhoria da qualidade do serviço público, porque persegue claramente os servidores públicos, especialmente flexibilizando fortemente a estabilidade dos atuais e dos futuros servidores e instituindo redução de jornada com redução de salário. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, como a gente sabe, ele pretendia levar o texto aprovado na comissão especial para que fosse votado no plenário da Casa já na última semana de setembro. O que, na sua opinião, fez com que esse texto não tenha sido apresentado até agora? Você saberia dizer o porquê desse atraso? O projeto apresentado pelo relator, o substitutivo apresentado pelo relator, como já mencionei, aguarda votação no plenário da Câmara dos Deputados. Hoje, a base do governo não tem voto suficiente para aprovar essa matéria. É por isso que ela vem sendo adiada reiteradamente e temos a expectativa de que não seja votada em função da pressão dos servidores de um lado e da má qualidade do texto proposto de outro, que mantém uma série de problemas. E de que forma, se aprovado o texto que está para ser votado no plenário da Câmara, ele pode impactar a vida dos servidores da educação? Como o setor de educação não está entre aquelas atividades cujos titulares serão ocupantes de cargo exclusivo de Estado, esse segmento poderá contratar temporariamente sem nenhum limite, ou seja, poderá contratar professores e auxiliares e apoio por até 10 anos. E isso, na prática, elimina o concurso público. Poderá haver o chamado acordo de cooperação em que uma empresa privada da área de educação faz um convênio com o Estado e, em troca de receber servidores, instalações e recursos, cede algumas vagas para o Estado. Então, o serviço é prestado pelo setor privado mediante esse mecanismo. Então, na prática, isso não apenas transfere para o setor privado e precariza as relações de trabalho na área de educação, como permite que possa haver redução salarial dos profissionais de educação, já que não foram classificados como cargos exclusivos de Estado, que é a condição que exclui tanto dessa ideia do convênio de prestação de serviço, quanto da ideia de redução de jornada. Então, os servidores da educação seriam, na hipótese de aprovação dessa reforma, os mais prejudicados. Então, devemos manter a mobilização e divulgar o máximo que for possível os efeitos nefastos dessa reforma. Como dito, ela não enfrenta o problema da qualidade da prestação de serviço, ela não resolve o problema da gestão da administração pública e, pelo contrário, contribui para desmontar o serviço público, ter descontinuidade nesse serviço com pessoal precário, provisório ou do setor privado, como caminho para a futura privatização e entrega desse serviço diretamente ao setor privado, ou mesmo através de voucher. Então, uma reforma que merece o repúdio dos servidores, da sociedade de um modo geral. Ela, na prática, reduz a participação dos mais pobres no orçamento, porque estabelece uma série de restrições em matéria de prestação de serviço, de modo que é uma reforma extremamente nefasta para a sociedade brasileira e, por isso, deve ser
rejeitada. O momento agora é de somar esforços nessa direção, para que tenhamos a transição até a eleição de 2022 e lá se eleja um presidente que tenha compromisso com o serviço público de qualidade, com inclusão social e com a participação cada vez maior dos mais pobres no orçamento, ao contrário do que faz o governo atual. Toninho, muito obrigado por esta conversa, muito esclarecedora. Te agradeço aqui pela participação no nosso programa e espero poder contar mais vezes com você por aqui. Muito obrigado mesmo. Prazer é todo meu, amigo. Conte sempre comigo. Um grande abraço. Uma audiência na Comissão de Educação debateu propostas que regulamentam a escolha de reitores de universidades. Sexta-feira, dia 15, no Dia do Professor, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, a pedido do deputado Thiago Mitrô, do Partido Novo de Minas Gerais, que é relator do projeto de lei 2699 de 2011 e de outras 14 propostas apensadas, que tratam da escolha de reitores, realizou audiência pública para discutir o assunto. De acordo com a Lei 9.192 de 95, cabe ao presidente da República indicar ao cargo de reitor um dos nomes constantes na lista tríplice. No governo Bolsonaro, como a gente sabe, a escolha de reitor quase nunca recai sobre o primeiro nome da lista, ao contrário do que acontecia em governos anteriores. O assunto já foi parar até no STF, que decidiu por 7 votos a 3, em fevereiro deste ano, rejeitar uma liminar solicitada pela Ordem dos Advogados do Brasil para que Jair Bolsonaro seja obrigado a nomear como reitor o primeiro nome da lista tríplice enviada pelas universidades federais. Thiago Mitrô admitiu que o tema é polêmico e lembrou que há quem considere que o atual modelo favorece grupos políticos das universidades, e outros reclamam de interferência do presidente da República na escolha, o que viola a autonomia universitária. O deputado Thiago Mitrô fez uma fala, e a gente fez um recorte dessa fala dele, que segue em aspas, abrindo aspas para o Thiago Mitrô. Eu tenho proposto de a gente tentar ignorar quem é o atual presidente, as atuais divergências, e olhar de uma forma mais macro, ao longo do tempo, como a escolha tem sido feita, o que acontece no mundo inteiro. Para não contaminar o debate com a atual situação política do Brasil, a gente olhar o histórico, a experiência internacional e pensar em algo que vai ficar pelas próximas décadas. Fecha aspas. Participante da audiência pública, o reitor da Universidade Federal do Ceará, a UFC, o professor Cândido Albuquerque, disse considerar inaceitável o atual modelo de escolha de reitores. Abre aspas. Fazemos campanha política e partidária dentro das universidades. Não se discute mérito do candidato do ponto de vista de gestor, fecha aspas. Só que vale lembrar que o professor Albuquerque era o último da lista tríplice que foi apresentada ao presidente Bolsonaro para a escolha do reitor da Universidade Federal do Ceará. O professor Albuquerque teve apenas 610 votos e foi indicado em agosto de 2019 para a reitoria da universidade. Naquela consulta, para se ter uma ideia, o mais votado foi o professor Custódio Luiz Silva de Almeida, que teve 7.772 votos. Cândido Albuquerque também criticou a participação dos alunos no processo de escolha, principalmente os mais novos no ambiente universitário, abre aspas. Um aluno que acabou de entrar na universidade não poderia votar. Às vezes, aluno do segundo semestre está lá decidindo os destinos da universidade. Fecha aspas, e não deixa de ser muito curioso. O aluno não poder votar, e ele questiona o aluno do segundo semestre, sendo que esse aluno está decidindo exatamente sobre o futuro dele dentro da universidade. O reitor aqui não está muito de acordo com isso, não. Entre as propostas apensadas ao projeto relatado pelo deputado Thiago Mitrô está o PL 1929, de 2019, de autoria do deputado Heitor Freire, cuja intenção é atribuir ao presidente da República amplos poderes para a indicação dos reitores, sem precisar observar a lista tríplice, formada pelo colegiado máximo da instituição de ensino superior. Por outro lado, o projeto de lei número 4.104, de 2012, de autoria da deputada Érica Cocai, do Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal, prescreve a realização de eleições pela instituição de ensino com votação uninominal e participação paritária entre os segmentos da comunidade acadêmica,
e retira a indicação pelo presidente da República a partir de lista tríplice. Thiago Mitrô já apresentou um parecer prévio sobre o assunto, que deverá ser pautado nas próximas semanas da Comissão de Educação, mas disse que ainda está aberto a sugestões. No relatório do deputado do Partido Novo, ele propõe a criação, pelo colegiado máximo da instituição de ensino, de um comitê de busca que escolherá e indicará uma lista tríplice de nomes ao Ministério da Educação, para nomeação aos cargos de reitor e vice-reitor. No entanto, é vedado restringir o direito de se candidatar à vaga de reitor ou vice-reitor aos docentes da instituição de ensino. Ainda de acordo com o relatório do deputado Mitrô, dentre outras condições, pode se candidatar à vaga de reitor ou vice todo cidadão que não atue ou tenha atuado nos últimos 24 meses, 2 anos, como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização e realização de campanha eleitoral, exceto consultas ou assessorias técnicas. E um outro corte que ele faz ali é que não exerça ou tenha exercido nos últimos 24 meses, 2 anos, cargo em organização sindical. E aí, você acha que filiação partidária ou militância sindical pode ser impeditivo para alguém disputar uma vaga de reitor ou vice-reitor? Deixe a sua opinião aí nas nossas redes sociais. Vamos à dica da semana. A nossa dica de hoje é o primeiro congresso da Universidade Federal do Oeste da Bahia, que acontecerá entre os dias 25 e 29 de outubro e está com inscrições abertas até o dia 24 desse mês pelo endereço ufob.edu.br. Repetindo, ufob.edu.br. O evento tem como objetivo promover a integração entre universidade e sociedade, pautando-se na valorização da diversidade cultural e do conhecimento científico socialmente referenciado. A programação conta com convidados que são referências nacionais e internacionais nas suas áreas de atuação. Em função da pandemia de Covid-19, esta primeira edição do Congresso ocorrerá em formato virtual. Portanto, para participar, os interessados deverão acompanhar as atividades e podem interagir com os convidados nas transmissões ao vivo, que acontecerão no canal Eventos UFOB do YouTube. Estamos chegando ao final do nosso programa, que eu espero que você tenha gostado. O podcast Educação em Destaque é feito com muito carinho para você que valoriza conteúdo de qualidade, mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. O Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional, o Sindicato dos Trabalhadores de Educação Básica, Técnica e Tecnológica do Estado do Paraná, o Sindidutec, o Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproifes-PA. E você também pode apoiar este podcast. Procure por Educação em Destaque no Instagram, no Facebook, no YouTube e siga o nosso perfil. Também estamos em todas as plataformas de podcast. Vou pedir de forma muito particular que você se inscreva no nosso canal Educação em Destaque no YouTube. Curta e compartilhe o nosso conteúdo por lá. Mande aí nas suas redes sociais. E por hoje é esse o nosso conteúdo. Eu vou ficando por aqui e espero você na próxima semana. Até lá!